A Janete tá ali agora. Pode ir. A sua irmã tá ali, a Janete. Tem que desligar o trem. Esse aqui não precisa nada. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós vamos dar início à nossa reunião, à nossa mensagem. Vamos convidar o Hélio Zapaloni para ler a mensagem e logo em seguida fazer a prece. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos celebrando os nossos pensamentos, levando os nossos sentimentos para recebermos a mensagem dos nossos irmãos. Amados irmãos, paz seja convosco. Quando escolhemos fazer alguém sofrer, infligir dor a quem quer que seja, em verdade, somos nós que, por liberdade própria, nos aprisionamos no sofrimento. Quando julgamos sem piedade, sem urgência, e até mesmo com o prazer da difamação e da calúnia, não é ao outro que expomos, mas a nós, as nossas chagas, nossos traumas. Jesus, ao dizer: não julgueis para não serdes julgados, em verdade dizia que cada julgamento terá sua consequência, expondo em nós a hipocrisia, as fugas, o medo de nos expormos aos irmãos de caminhada, mas sem escrúpulo algum de nos expormos a nós mesmos. Dor, angústia que nos leva à fuga da própria consciência e jogamos para o esquecimento passageiro. Mas um dia estaremos diante do espelho da alma e nesse momento teremos o apoio, um auxílio de espíritos bondosos que estão ao nosso lado, insuflando força e coragem para buscarmos no hino da alma, do espírito, aquilo que nos trava e nos prende aos mundos de dor e sofrimento. E é nesse instante que o espírito desperta para a necessidade do perdão, do alto perdão, da promessa que é pelos caídos, a promessa de buscar ser melhor, mais humano, mais dócil, a lei plena do amor. Meus amados, lançai-vos sobre as próprias consciências, buscai nos tormentos da alma a libertação pela luz superior do Pai, que habitando em cada um de nós nos chama a esse trabalho urgente da auto-iluminação. Quem se auto-ilumina irradia a luz do amai-vos. Mensagem recebida na nossa casa no dia 26/8. E é isso, meus irmãos. Jamais apontemos dedos, jamais julguemos. Se for para julgar, que julguemos os nossos próprios atos. Se for para apontar, que apontemos os nossos próprios defeitos. E lembremos sempre que junto de cada um de nós existe um Pai amado, que nos auxilia e nos orienta. Com esta mensagem, convidamos cada um aqui a fechar os olhos
elevar o pensamento e agradecer. Senhor, que neste instante, neste sentimento de sono, viemos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje para mais uma reunião, mais uma palestra, mais uma oportunidade de recebermos o conhecimento. Obrigado, Pai. Obrigado por cada instante aqui deste mundo terreno. Obrigado por cada auxílio, por cada oportunidade de podermos ajudar, de podermos identificar os nossos próprios erros e pedirmos humildemente a coragem de lidar conosco mesmo, assim como dizia a mensagem. Obrigado, Pai, e pedimos humildemente que o Senhor possa abençoar e incluir o nosso palestrante desta noite para poder ministrar e passar as palavras mais um pouquinho dessa doutrina que tanto nos liberta e nos consola. Obrigado, Pai, mais uma oportunidade. Que assim seja. Meus irmãos, com muito prazer, vamos convidar nosso irmão Manuel para poder nos guiar mais um pouquinho dessa doutrina. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tema mais importante a respeito da nossa reencarnação, que é a família. Então, nós, seres gregários, nós dependemos um dos outros para evoluir. Ora somos ajudados, ora ajudamos aquele que está ao nosso lado ao longo do caminho, para que também tenhamos essa oportunidade do crescimento espiritual. Pois a destinação de cada um de nós é evoluir. É um dia nos tornarmos espíritos de primeira ordem. E sabendo disso, como que está a família nos dias atuais? É lógico que se a gente fizesse uma rápida comparação, muitas coisas melhoraram em relação às famílias de décadas atrás. Mas existem pontos no passado que sentimos saudades, que existe uma lacuna, um vazio, que muitas vezes não é preenchido na dinâmica que a humanidade adotou. E é lógico que para isso, a doutrina espírita, ela nos revela ensinos, orientações muito importantes a serem observadas. Uma delas é a questão da confusão que presenciamos na sociedade. Muitos pais ainda confundem educação com instrução, achando que os meios, as instituições do planeta irão contribuir diretamente para a educação do seu tutelado. Isso é um grande engano. Aliás, toda instituição que colabora, trabalha para a instrução, ela não dedica a formação do caráter, a formação da moral do espírito. Aliás, essa função, ela é única e exclusiva dos pais. Educar é formar bons hábitos, é trabalhar os sentimentos, o caráter. Ou os responsáveis, aquele que não possui os pais biológicos, existem os responsáveis, que arcarão com a responsabilidade de tal educação. Já as escolas, elas vão transmitir conhecimento.
física, matemática, química, literatura, línguas. Se nós observarmos, não existe, a rigor, nenhum profissional de excelência que se torne destaque dentro da profissão se ele não tiver uma boa educação. Nós podemos comparar a educação como um alicerce, uma base que suportará a evolução espiritual de cada um. E é lógico que títulos, conhecimentos, não produz obrigatoriamente um cidadão de bem. Por isso que vemos na Terra muitos cometerem erros, crimes idiotas, utilizando a inteligência para o engano, para a subtração, para levar vantagem. Então, o conhecimento, ele só é bem aplicado naquele que possui valores morais. Por isso que a moralidade, que é uma asa da evolução espiritual, aliada à asa da instrução do conhecimento, possui a capacidade de elevar o espírito. E na pedagogia divina, em qualquer canto do universo, nosso Pai Criador e os benfeitores espirituais, sempre nos assessorando, evidencia que a instrução, o conhecimento, ele antecede o crescimento moral. Nós não teremos nenhum espírito adquirindo a moralidade por excelência para depois adquirir o conhecimento. Sempre o conhecimento, ele é provocado, ele é desenvolvido, ele é aquilo que desperta o espírito. E é através da moral que essa instrução, esse conhecimento, essa inteligência será aplicada consonante à lei divina. Na questão 110 do livro O Consolador, foi feita uma pergunta para Emmanuel. Qual é a escola que recebe almas, espíritos que reencarnam na Terra, que melhor proporciona a nossa evolução? E a resposta de Emmanuel é a família. A família é a instituição, é a escola mais importante para a educação espiritual. Então, se todos nós reencarnamos com um projeto, com uma programação reencarnatória, obrigatoriamente essa programação passou por um planejamento, por uma organização prévia minuciosa. Então, todo espírito que reencarna vem com um compromisso. Aliás, o próprio Emmanuel nos informa que na Terra, toda família, na sua imensa maioria, com raras exceções, são reencontros de almas. Então, nós temos no nosso lar, no lar do vizinho, espíritos que já se conheceram no passado. E diante das nossas possibilidades, da nossa necessidade, a espiritualidade reúne espíritos simpáticos e também antipáticos, adversários, com a necessidade da reparação. Interessante observar que todo erro cometido passa, por uma estratégia de reparação. Então, se eu cometi um erro, lesei a lei divina, eu terei inicialmente que me arrepender desse erro. Eu tenho que ter consciência daquele erro. Existem espíritos que ainda não têm essa consciência. Em segundo lugar, nós devemos expiar esse erro.
E em terceiro e finalmente, nós devemos reparar o erro. E dentro da família se encontra esse laboratório divino que proporciona a cada um de nós ferramentas para tal reparação. Se nós observarmos no livro Missionários da Luz, capítulo Reencarnação de Segismundo, nós vamos observar a quantidade de espíritos, de benfeitores amigos, que trabalharam, que organizaram, que prepararam a sua reencarnação. E a gente, sabendo que não é uma única pessoa a família, imaginem os pais, os futuros pais, onde a espiritualidade tem que alcançar no mundo espiritual o endereço de cada um de nós, convencer da necessidade da reencarnação, do projeto a ser imprimido, e futuramente espíritos que serão nossos filhos. Então, se a gente observar o lar e fizer a conta por alto, não são alguns espíritos que trabalharam para a formação da nossa família. Foram milhares de espíritos, em diferentes ambientes espirituais. Isso não significa que estar desencarnado na erraticidade, nós estamos em contato uns com os outros. Existem espíritos que são resgatados em ambientes distantes para que façam parte daquela programação reencarnatória, daquela futura família a ser constituída. Então, observem que estar em família é seguir um planejamento divino. Podemos reclamar da nossa família. Minha família é muito difícil, temos parentes que nos dão muito trabalho, muita dor de cabeça, mas saibamos através destas informações que estamos na família certa, com as pessoas certas, aquela que o plano espiritual elegeu, entendendo a necessidade íntima de cada um de nós. Existem espíritos que reencarnam uma programação de servir, outros para serem servidos. Imaginem uma reencarnação dolorosa, expiatória, de um espírito que reencarnará num corpo deficiente, onde essa doença o acompanhará até o seu último dia da reencarnação. Ele vai ser servido. Ele depende de todos para a sua manutenção. Os pais, por sua vez, deverão servir, em algum grau, até renunciar à própria vida, à própria satisfação que o mundo físico é capaz de nos oferecer. Então, isso é um desafio. Estar em família é um desafio. Joana de Ângeles coloca que família é um laboratório de almas. Aquele que promove e se esforça para esse cumprimento estará, sem dúvida nenhuma, com o seu coração, com a sua consciência tranquila. O querido Chico Xavier revelava que, através das suas comunicações na psicografia, ele percebia, através dos espíritos comunicantes, um sentimento em comum entre eles. E foi indagado ao Chico, qual é esse sentimento? Ele dizia, o tempo mal aproveitado. Quando nós desencarnamos, vencemos, passamos pelo período de perturbação, que é natural na nossa condição espiritual. Após isso, a nossa consciência se expande. Ela nos aponta os erros,
os acertos, aquilo que nós deveríamos ter feito durante a nossa oportunidade reencarnatória. Não temos necessidade de nenhum juiz, de nenhum adversário nos apontar o erro. A própria consciência faz isso. Porque a expansão da consciência nos mostra quem somos, nos coloca a nossa identidade em evidência. Ao passo que a reencarnação, ela abafa, ela diminui tal percepção. Então, o desafio de estar em família, de vencer as dificuldades, também fará parte desse sentimento, dessa sensação no mundo espiritual. E na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta à espiritualidade. A paternidade é uma missão? Resposta dos Espíritos: é mais do que uma missão, é um dever. E todo aquele que assume tal responsabilidade deverá prestar contas à espiritualidade do que foi feito, a guarda que ele recebeu, sobre a sua tutela. Existem pais que estão mais preocupados em fazer com que seus filhos deem muitos frutos, ao invés de corrigir o seu caráter, as suas más tendências. E todo erro cometido, todo fracasso dessa educação, os pais sentirão tal responsabilidade no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é muito diferente das sensações, daquilo que nós temos a capacidade de ter percepção no mundo físico. Também no Livro dos Espíritos, Kardec recebe uma revelação surpreendente dos Espíritos informando: aqui na Terra, nós conhecemos algumas alegrias e algumas tristezas. Mas nenhuma alegria e nenhuma tristeza supera tal sentimento no mundo espiritual. Então, a alegria no mundo espiritual ela é multiplicada. A tristeza também. Principalmente a tristeza moral, que é aquela que aflige os nossos sentimentos, mesmo fora do corpo. Então, um tempo mal aproveitado, uma experiência reencarnatória mal fadada, mal dirigida, deixando o egoísmo, o orgulho dominar os princípios que regem, construir uma família, mesmo imperfeita, mas com a vontade de acertar, de melhorar. E isso fará diferença no mundo espiritual. E ninguém garante que, mesmo estando desencarnados, conscientes de toda a fraqueza, de todo erro cometido, nós pediremos novas oportunidades. Mas ninguém pode garantir que tais oportunidades serão facilitadas quanto às anteriores. Então, por isso que o mundo de expiação e provas também é através da família que nós teremos capacitação de almejar estar no mundo regenerado. Uma família mal conduzida, mal dirigida, retirará dos seus membros a possibilidade de continuar no mundo regenerado. Porque tal diferença, ela é gritante. Se nós observarmos as classes de espíritos no mundo de expiação e provas, compará-las com as classes do mundo regenerado, o que salta aos olhos é a diferença moral. Então nós temos na 6ª a 10ª classe, que predominava no mundo de expiação e provas,
espíritos perturbadores, levianos, neutros, pseudo-sábios, impuros. Já no mundo regenerado, nós teremos espíritos prudentes, de sabedoria e espíritos benevolentes. Então perceba que na construção, no trabalho familiar, nós temos que ter essa preocupação de sair da terceira ordem para granjear e permear a segunda ordem de espíritos. Aquelas que também são chamadas de bons espíritos. Então, estar em família, nessa transição planetária, é transformar as nossas más inclinações em virtudes. O maior trabalho de um educador, os pais, é persistir em desenvolver o ser e não o ter. Então, o materialismo é aquilo que cria o maior obstáculo ao progresso dos espíritos. E, infelizmente, a maioria das famílias estão contaminadas por tal materialismo. Então, é uma tarefa que exige discernimento, exige envolvimento, porque a responsabilidade é muito grande. Se eu me comporto mal dentro da minha família, eu não estou só me prejudicando, eu estou contaminando aqueles que vivem comigo. O exemplo arrasta, né? Nós ouvimos muito isso. Então, estar em família é um observar o outro, é um transmitir bons princípios, moldar novos comportamentos, novos ideais naquele espírito que precisa urgentemente dessa corrigenda. Já desencarnado, o nosso presidente da União Espírita Mineira, Honório Abreu, ele resumia uma instrução dentro da família muito importante, dizendo o seguinte: os pais formam, a escola informa e o evangelho transforma. Então, Honório Abreu chama a atenção para 3 aspectos do espírito: a nossa dependência da formação educacional, trabalhar o sentimento e o caráter, a instrução, que é muito importante, mas também a nossa religiosidade. É um tripé. Se um desses pés não estão desenvolvidos, não estão sendo cuidados, nós caímos. Então, o modelo educacional, será que ele está sendo aplicado corretamente? Será que os pais, ao matricularem os seus filhos nas escolas, porque hoje não é só escola formal, é escola de línguas, é escola esportiva, é escola de música, mas e a religiosidade? Nós espíritas, e a evangelização infantil? Como é que anda? Percebam que aqueles pais que pensam, eu vou esperar meu filho completar 18 anos, 20 anos, para ele próprio decidir qual religião que ele vai adotar, já passou muito tempo. Então, isso deveria ser empregado desde o começo, porque educar, transmitir esses bons hábitos, não é quando nasce, não. É na concepção. Lá no ventre da mãe, os pais já são capazes de transmitir alguma coisa, bons princípios, àquele futuro filho. Então, observemos o que fazemos, o que comentamos, a música que escolhemos, as palavras, os sentimentos, aquilo que assistimos.
O espírito, ele está vinculado no corpo. E ele é capaz de perceber e captar tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo naquele ambiente. Nasce. E como que essa educação, esse princípio, esse desenvolvimento, esse aspecto educacional que devemos prestar atenção e dedicar-nos a ele? Na questão 109 do livro Consolador, foi feita a pergunta a Emmanuel: a infância é o período mais propício para a educação? Emmanuel responde que sim. Que nessa fase, o espírito ele está meio que adormecido, vivendo e ainda tendo percepções da vida espiritual. O espírito é como se ele fosse, até os 7 anos de idade, um barro, né? Que podemos ainda dar uma forma àquela argila, que ela ainda está moldável em nossas mãos. Então é nesse momento que melhor o espírito absorve de orientação, de transformação, de categorização moral. Não que, passado esse período da infância, não exista a importância da educação, mas esse é o período mais favorável aos pais. Então, todo pai, todo futuro pai, toda futura mãe deveria saber disso. Porque esse período, para evangelizar uma criança, é muito importante. Muitos jovens, né, receberam a evangelização, permaneceram até a mocidade, depois formaram, se tornaram um profissional, mudaram de cidade, constituíram família, mas a semente está plantada. Em algum momento que a vida solicitar, essa semente ela pode germinar. Diferente daquele que não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, existe uma parte que Kardec intitulou O Suicídio e a Loucura. E lendo essa parte, Kardec nos mostra, nos primeiros parágrafos, por que a humanidade padece de tanto transtorno mental e de tanto suicídio. A Organização Mundial da Saúde coloca que 1/3 da população mundial, 8 bilhões de habitantes, padece de algum grau de depressão. Ora, essa mudança ocorreu drasticamente. No livro Obras Póstumas, no último capítulo, nas anotações de Kardec, ele revela: a humanidade observará o ápice da transição planetária, evidenciando o alto índice de suicídio e de loucura, onde o suicídio incidirá até entre as crianças. Então, a transição planetária já está acontecendo há muito tempo. Só que ela ganhou força e velocidade a partir do ano de 2000. Então, a responsabilidade para receber espíritos que estão chegando para ajudar na regeneração do planeta aumenta a responsabilidade dos pais. Numa palestra, né, que está em vídeo no YouTube, de Haroldo Dutra Dias, ele colocou que ele conheceu um casal que tinha uma filha de 5 anos de idade. E essa filha perguntou para a mãe, a caminho do aeroporto, onde ela estava buscando o marido, que quanto tempo a gente fica lá antes de estar aqui. A família não tinha nenhuma religião.
A mãe, preocupada com aquela pergunta, falou assim: minha filha, a gente não tem certeza, né, se depois que parte volta. A filha de 5 anos falou: certeza eu tenho. Eu quero saber quanto tempo que a gente fica do lado de lá. Então, esses conhecimentos são natos aos espíritos, mais adiantados, mais elaborados, mas que precisam ainda de trabalhar a questão moral. É o suporte da razão, da racionalidade, do conhecimento, aliado aos bons princípios morais, que a humanidade avançará em passos mais rápidos para a regeneração. Então, estar em família envolve a necessidade de ter Deus no coração, de participar e compreender o Evangelho do Cristo. Deus está em todos os lugares. Deus está em todas as profissões. Mas não são todas as profissões que agem adequadamente, porque muitos renegam Deus. E se nós, na nossa formação, na nossa educação em família, não receber tais conhecimentos, tal envolvimento com o cristianismo, independente da religião, estaremos falhando na educação familiar. Outra oportunidade grandiosa, uma ferramenta extremamente importante, é o Evangelho no Lar, onde todos participam, independente da idade, adequando aquela orientação, aquela lição para os mais jovens. Isso permitirá o quê? O envolvimento também da espiritualidade. Todo o trabalho, todo o estudo do Evangelho no Lar envolve uma equipe espiritual que nos assessora, que nos protege, que nos orienta, que nos dá passe durante o estudo, que fluidifica as nossas águas. Ora, o mundo exigirá muito de nós. E se dentro do lar nós não nos prepararmos para isso, estaremos falhando na educação. A psicologia, a própria psiquiatria, reforça essa dificuldade da educação dos pais. Um psiquiatra já desencarnado, Sanitiba, que escreveu um livro, Quem Ama Educa, ele revela, né, o alto índice de drogadição entre os jovens. E ele mostra que a maioria dos jovens que chegam ao seu consultório tem algo em comum entre eles: o baixo sentimento de pertencimento. Falhou a educação. É por isso que aquele jovem que não tem esse sentimento de pertencimento dentro do lar, ele é facilmente adotado por um traficante. Ele é presa fácil na mão das pessoas que querem provocar e espoliar através do vício. Uma pessoa que tem sentimento de pertencimento, ao receber um convite para experimentar uma droga, ele vai lembrar: essa droga me fará mal e, consequentemente, aos meus familiares. Olha a diferença. E hoje a gente observa muito a falta de tempo dos pais. Porque hoje a jornada é tanto do marido quanto da esposa no trabalho. Chegam cansados, exaustos e às vezes sem tempo, né, para a família, para conversar, discutir. Mas isso o próprio Sanitiba chama atenção. Poucos minutos já é suficiente para desenvolver o sentimento de pertencimento. Aquele pai, aquela mãe que esquece que todo filho, toda filha tem deveres e direitos dentro do lar, está falhando na educação. Hoje a gente observa filhos que só querem ter direitos, se tornam tiranos dentro de casa.
A própria psicanálise revela: se você quer criar um delinquente dentro de casa, dê tudo que ele pede. O não, ele é muito pedagógico. Aliás, os pais que venceram, construíram patrimônio, adquiriram uma boa estabilidade financeira, que tiveram acesso ao conforto, não tendo a privação do necessário, eles construíram devido às frustrações do passado. Negar frustrações ao educando é permitir o desvio da melhor educação. Então, dizer sim a toda hora é criar filhos moralmente fracos. E não é à toa. Na primeira decepção de um filho, ele quer suicidar, ele entra em depressão. Por quê? A fraqueza moral predominou. Aquela frase resume muito isso, né? Tempos fáceis criam pessoas fracas. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Então, a nossa vida oferece esses desafios. E é lógico que toda frustração, toda dificuldade, ela deve ser supervisionada pelos pais. A começar pelos smartphones, o tempo na frente do computador, da televisão, das redes sociais. A própria Universidade de Harvard revela que aquele jovem que passa mais de 2 horas em frente ao computador, uma tela, envolvido com isso, ele cria um isolamento social. Ele tem uma tendência a desenvolver ideias de suicídio, de isolamento, de tristeza, porque a tela o priva da convivência. Nós somos naturalmente, por natureza, gregários. O nosso crescimento e evolução precisa de estar olhando olho no olho, ouvir diretamente a pessoa, e não por intermédio de aparelhos de uma máquina. Então, é lógico que o progresso, a tecnologia veio para ficar, mas o problema é o mau uso dessa tecnologia, que muitas vezes isola os membros de uma família. E às vezes você manda mensagem: vem almoçar. Deixou de ter a comunicação. Deixou de exercitar o laço de pertencimento. Cadê os direitos, os deveres serem praticados dentro de casa? Tem jovem que não sabe lavar um talher, um prato, arrumar a roupa de cama. Olha que nível que chegou a dependência. Os pais, na sua grande maioria, não estarão fisicamente lado a lado com seus filhos. Então, quando um pai e uma mãe partem para o plano espiritual, com a consciência do trabalho incompleto em relação à educação, isso é motivo de sofrimento. Na questão 583, na questão 583, para a gente encerrar, Kardec faz uma pergunta. Se apesar do esforço dos pais, aquele jovem, aquela jovem, não se emenda, os pais terão culpa? Resposta: quanto maior for a dificuldade, maior será o mérito em trabalhar o caráter daquele filho. É lógico que quanto maior esse mérito, maior será a felicidade dos pais no plano espiritual. Maior será o reconhecimento dos filhos
quando reencontrarem com seus pais. E é tão bom lembrar dos bons exemplos dos nossos pais, né? Porque isso é motivo de refrigério da nossa alma. Que muitos de nós não temos fisicamente os nossos pais, mas permanece o exemplo, permanece a conversa, a chinelada, o puxão de orelha nas horas que foram necessárias. Então, esse valor pedagógico é o que nós precisamos trabalhar. Então, que a paz, o amor de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Que assim seja. Os piquetinhos. Isso. Boa noite, pessoal. Pode vir. Trouxe essa turma bonita Vai lá, Nath. para dar um recado muito especial para vocês, tá? E aí, tá joia? Tem gente que... Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. A turma da mocidade está promovendo o Festival de Sorvete, para a igreja dia 21 aqui. A gente espera vocês lá, o pessoal vai lançar mais informação. Boa noite, gente. Boa noite. O valor de ingresso está R$20, nós já começamos as vendas na semana passada e estaremos vendendo hoje na saída do Fácil. Gente, vai acontecer dia 21 desse mês, das 2 às 3h30 da tarde. Vai ser aqui no centro mesmo. Estamos com vocês, pessoal. Tem açaí. Tem cobertura de banana e de chocolate. E tem açaí? Vamos ver, né? Vamos pegar açaí, né? Vamos ver. Não, porque açaí. Acho que eu desliguei, Joana, mas... Meus irmãos, nós estamos chegando ao final, agradecendo a todos vocês por estarem aqui, agradecendo ao Rondon, que trouxe para nós tantos informativos que, de vez em quando, a gente precisa dar uma chacoalhadinha, relembrar, né, a nossa função, a nossa obrigação como pais, e muitas vezes como avós também, né? Quer seja quem esteja sob a nossa tutela, a gente tem que dar uma boa educação. Né? Então, muito obrigada. E eu tenho um recado também para vocês, um recadinho assim, perfumado. Vocês estão sentindo o cheirinho? Nós estamos com a entrega do macarrão, que hoje, né, nós anunciamos as segundas atrás, né? Que o macarrão, os sabores da bolonhesa, queijo, tipo 4 queijos, né? Isso, molho, queijo é 4 queijos. E o misto, que é bolonhesa e queijo. Tá ali, tem macarrão à vontade para todo mundo. Tá muito cheiroso, eu acredito que tá também saboroso. Então, muito obrigada a todos vocês. Nós vamos passar agora para o nosso trabalho de base, obedecendo a fila aqui, primeiras cadeiras, né? E vamos em paz, que Jesus nos acompanhe, meus irmãos. Assim seja. E a nossa prece, nós vamos chamar a Fabiana para ensinar. Amado Deus, Jesus, perdoa-nos, perdoa-nos, nos envolva nesse instante, acerando a mente, o coração.
Que nós possamos, nesses momentos de preparação para a paz, rogar a paz espiritual para os nossos irmãos que estão em seus lares, rogar a magnetização das águas que aqui estão e aquelas que aqui não estão, as que estão em casa, nos hospitais. Que seja um instante em que nós possamos finalizar a Ti, Senhor, junto a nós, braços abertos, onde podemos sentir na Sua presença o acolhimento, o impulso da Tua misericórdia e, sobretudo, chamar a servirmos a essa transformação como seres humanos, nos tornando mais humildes, mansos, justos, misericordiosos, auxiliando sempre, e que nós possamos, nesse instante de oração, orarmos por todos os nossos irmãos que padecem dores nervosas, sofrimentos, desesperos. Oremos por aqueles que nesse instante têm o pensamento voltado para o suicídio. Oremos juntos, rogando proteção ao nosso planeta. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Vamos em paz, Deus e